Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Quero agradecer aí a plateia. Tem gente aí do Nordeste, tem gente do Sul. Fiquei feliz hoje, hein? Agradeço aí os comentários aí pela internet, pelo WhatsApp. Quero agradecer também aos que estão aqui presentes. A gente conta com o número, de repente, nós somos surpreendidos, né? Isso é bom. Temos hoje é importante, que é o fato, que, aliás, então, tem uma novidade, né? Que as informações que o governo passa, e o doutor Ricardo, que é o nosso convidado, que, por sinal, é membro do comitê e quebrando um tabu. Ah, cara, você só convida pessoas que são fora do comitê? Não. Hoje o doutor Ricardo está aqui conosco, quebrando esse tabu. Faz parte do comitê e ele vai fazer uma apresentação. Isso quer dizer o seguinte: todos que fazem parte do comitê podem fazer uma apresentação aqui conosco. Podemos ver o tema e discutir. E aqui participando com todos nós. Fazer alguns comentários. Que nós tivemos dia 18, nossa primeira aula magna, que foi assim importantíssimo. Tivemos mais de 60 pessoas ao vivo no nosso auditório, foi excelente. É um evento que nós vamos aí, dar uma. Olha, vai dar uma assim, uma magnada bem grande, porque foi 3 pessoas importantes aí, né? O professor Eduardo Macá estava junto com a gente, o doutor Ricardo da Brecha estava com a gente, a doutora Vanessa. Então, foi uma pitadinha assim do que vai ser as nossas aulas, que vai ser publicada para aqueles que participarem. Para aqueles que participaram, vai ter uma vantagem muito grande. Aqueles que não participaram, aí não vai ter uma vantagem, mas vai ser convidado a participar. Beleza? Outra coisa que eu queria também deixar para vocês cientes: o nosso grupo, senhores, foi criado para a gente discutir assuntos técnicos, para fazer participação, vagas de emprego, informações técnicas. Sim, aí está vendo a necessidade de fazer alguma divulgação de curso de treinamento. Aí eu peço aos participantes, aqueles que estiverem interessados, faz um contato conosco, faz um contato com a administração de 5 vagas, para que a gente possa fazer, tá, uma parceria para que possa, então, divulgar esses cursos pagos, esses treinamentos que tem aí no mercado. Nós não queremos fazer do nosso comitê shopping, tá? Tudo bem? Cada NR1 aí está vendo várias informações, vários cursos de treinamento, e nós temos que tomar um cuidado. Então, não é que é proibido, mas tem que participar antes, comunicar conosco, falar com o grupo, para ver como é que pode fazer essa parceria, tudo bem? Quando o curso é gratuito, ótimo, a gente vai só nos avisar, colocamos o selo do 5 Vaga, que aí o 5 Vaga está participando com você, beleza, pode divulgar. O grupo já está com 900 pessoas já está chegando, 860 por aí, já estamos chegando a 900. Boa, bacana, isso é importante para nós. Queremos chegar ao 1.000, já estamos no Nordeste ao Sul. Pensa, nós já ultrapassamos a barreira do som, que bacana, isso é legal, porque a matéria é importante para nós. A gente precisa ter condições de saber o que é melhor e ter condições de saber o que agrega valor no nosso negócio. Nosso negócio é comércio varejista. E hoje, a pessoa do comércio varejista tem uma atividade assim, absolutamente grande. Então, ele não tem tempo. Então, nós temos que ser parceiro do varejista. Nós temos que ser parceiro do nosso negócio para poder ajudar. Daí a NR1, todo mundo está incomodado e acomodado. Incomodado porque vem muita informação. É acomodado porque é só em maio. Não podemos esperar maio chegar. Por isso que vem sempre as provocações. Gente, não deixa chegar a cobrança, porque quando chegar em maio não vai ter tempo, vai vir a multa. Então, a gente sempre chama atenção. Mas esse trabalho é do nosso trabalho. Acordar, despertar, está sempre incomodando e também informando o gerente, os parceiros diretores, que há necessidade de fazer. Porque, senão, a loja pode ser notificada e multada, porque não houve tempo, sendo que já foi prorrogado para 1 ano. Esse ano vence em maio, então não vou deixar para a última hora. E venha participar conosco. A primeira aula magna é interessante para todo mundo, então nós vamos fazer mais informações que você mesmo pode fazer. Professores vão estar lá nesse curso que vai ser publicado depois, informando o que é importante e o que vocês precisam fazer. Bom, eu falo demais, não quero falar muito, chega, então vamos começar hoje o nosso vídeo. Depois do nosso vídeo, o doutor Ricardo vai fazer a apresentação do Fábio. Pode liberar o vídeo dos nossos 94 anos.
É da terra que nasce a energia que alimenta o mundo. Da produção à indústria, da logística ao transporte, cada etapa exige compromisso, inovação e confiança para que os alimentos cheguem a todos os cantos do estado de São Paulo. E todos os dias são os comerciantes que abrem as portas do comércio, acolhem seus clientes e garantem que os alimentos cheguem à mesa das famílias. Da grande rede à loja de bairro, todos fazem parte de um setor que move a economia e conecta pessoas. Há 94 anos, o Cincovaga representa e defende os interesses das empresas do comércio varejista de gêneros alimentícios em nosso estado. Com negociações coletivas, apoio jurídico, assessoria em diversidade e inclusão, projeto de empregabilidade, Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho e ações sustentáveis para fortalecer quem alimenta a sociedade. Cincovaga. 94 anos de história, confiança e inovação. Pessoal, estamos com um vídeo aberto em alguma sala aí. Parabéns ao Cincovaga, 94 anos, bem vividos e com mais informação para dar e poder ajudar e aprender junto com todo mundo. Bom, vamos lá. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso evento para que você possa nos informar, orientar, trazendo algo importante, interessante. E dia 30 está aí. Dia 30 de setembro temos novidades. Então, nos ajuda a poder entender o que nós precisamos fazer e como fazer. A palavra é sua, meu amigo. Como que grava essa tela? Não sei gravar. Senhor, estamos com o áudio aberto em algumas salas aí, por gentileza. Obrigado. Bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo a oportunidade aqui, agradecer ao Cincovaga por abrir as portas aqui para a gente conseguir desenvolver esse trabalho do comitê, que já está pelo menos 2 anos, aí estamos evoluindo a cada dia, sempre são temas extremamente relevantes. Agradecer a Vivi, o pessoal da administração aqui do sindicato e principalmente esse senhor que está aqui do meu lado, Caires, um grande incentivador do meu trabalho. Só agradeço pela confiança aí. E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre um tema extremamente relevante, principalmente em empresas de grande porte, em empresas com um quadro de colaboradores mais expressivo, com grandes massas salariais, e um tema que é muito pouco explorado, né? Quanto mais eu converso com grandes empresas, mais eu vejo o quanto esse tema ainda ele é inexplorado. As empresas não têm o conhecimento da relevância do impacto financeiro que o FAP pode causar nessas organizações. Então, o tema que eu vou trazer hoje para vocês é a gestão do fator acidentário de prevenção, que é o FAP, uma prática saudável e pouco explorada. Tudo bem. Pessoal, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Dr. Ricardo Pasquale, eu sou médico do trabalho, eu sou pós-graduado pela Universidade de São Paulo, a USP, sou especialista em medicina do trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT. Eu já atuo há mais de 12 anos no segmento do varejo de alimentos. Além da formação e na medicina do trabalho, eu sou psiquiatra, sou diretor clínico na Itamed, Medicina Ocupacional, que é uma assessoria nas áreas de saúde e segurança do trabalho, que é uma parceira oficial aqui do Cincovaga. Sou membro do Comitê de Saúde e Segurança aqui, de Segurança e Medicina do Trabalho do Cincovaga, membro deste mesmo comitê na ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Atualmente eu estou cursando um MBA em Inteligência Artificial para Negócios, que também tem me ajudado muito nessa questão do gerenciamento da saúde ocupacional, é muito importante. A gente está em novos tempos, então temos que evoluir. Sou coautor de alguns livros aí, todos dentro da nossa área. Tá? Então, no ano passado, eu participei do Tratado de Lições Aprendidas em Saúde e Segurança, onde eu sou autor do capítulo O Acolhimento, Alterando o Rumo da Vida das Pessoas. Esse capítulo é muito interessante, porque a gente fala muito sobre humanização
sobre como acolher colaboradores, trabalhadores no nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes não é nenhum procedimento invasivo, não é medicamento, não é nada complexo, simplesmente as pessoas estão precisando de um acolhimento, elas estão precisando de alguns profissionais que as escutem e as entendam. Então, esse capítulo é muito interessante. Também, no ano passado, fui coautor do livro sobre tributação dos riscos ambientais do trabalho, também é um tema que eu gosto muito. Eu fui autor do capítulo de análise de agentes químicos relacionados à aposentadoria especial. Também é tema para um outro dia, mas também tem um impacto muito relevante nas organizações, principalmente as que têm processos de trabalho mais complexos. E, recentemente, na Expo Proteção, que aconteceu no último mês, eu participei como coautor do livro Lições Aprendidas em Saúde e Segurança, exatamente com esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que é a gestão do FAP, uma prática saudável e pouco explorada. Mas tudo isso é praticamente irrelevante perto da minha principal função hoje em dia, que é ser pai dessa princesinha aí que está na foto, que é a Carmela. A Carmela está com 4 anos e hoje me demanda muito mais tempo do que qualquer atividade profissional. Mas, sem dúvida, é a parte mais prazerosa de qualquer trabalho. Vamos lá. Pessoal, e aqui eu queria começar com uma reflexão. Eu vou expor um pouco o meu ponto de vista, e aí cada um certamente vai ter sua opinião. Como eu falei lá no slide anterior, eu estou há mais de 12 anos atuando já como médico do trabalho, e confesso para vocês que em praticamente metade desse período, eu enxergava a segurança e a medicina do trabalho exclusivamente como custo, tá? Eu sempre tinha a visão de que, por que nós estamos lá? Nós estamos lá porque está na NR. Está na norma que tem que ter técnico de segurança, tem que ter médico, tem que ter engenheiro. Isso era meramente cumprir a legislação, tá? Como se fosse uma cota mesmo. A gente está ali porque a lei exige. E mais ou menos de 5, 6 anos atrás, eu passei a enxergar isso de uma forma diferente, e isso tem muito a ver com o tema de hoje, que é o FAP, tá? O FAP, ele me trouxe uma visão de que é possível a gente unir os dois lados. Então, é possível a gente aumentar a lucratividade das empresas, gerando melhores resultados financeiros através de boas práticas de gestão de saúde e segurança. Então, se a gente consegue unir esses dois lados, o nosso trabalho acaba ficando muito mais prazeroso, tá? Dando aqui a minha opinião, a gente não pode ser hipócrita, a gente está num mundo capitalista e a gente sabe que o objetivo das empresas né? Então, infelizmente, para a gente conseguir desenvolver um trabalho efetivo de gestão de saúde e segurança, não adianta a gente ir para um grande diretor, para um CEO de uma grande empresa e simplesmente dizer que a gente vai melhorar a qualidade de vida desse colaborador, que ele vai vir trabalhar mais feliz. Na minha visão, esse discurso não dá muito certo com pessoas do alto escalão de grandes empresas. A gente precisa falar em investimento, a gente precisa falar em lucratividade. E o FAP nos traz isso. Então, a gente consegue mostrar para grandes empresas, para todos os portes, né, de empresas, mas, como eu disse, nas grandes organizações isso tende a ser mais relevante, porque isso daqui é investimento. Então, a gente consegue aumentar a lucratividade, reduzindo carga tributária através de uma gestão efetiva de saúde e segurança. Então, unir esses dois mundos é muito importante. E aqui eu começo, pessoal, exatamente com a introdução do último capítulo que foi publicado, agora que eu comentei, onde eu trago que em um cenário corporativo cada vez mais competitivo, reduzir custos e mitigar riscos deixou de ser uma vantagem e passou a ser uma exigência estratégica. Nesse contexto, a gestão do FAP representa uma oportunidade real de impacto financeiro direto e positivo para as organizações, especialmente as de grande porte, com folhas de pagamento robustas. Então, na minha visão, a gestão do FAP é igual ao aumento de lucratividade através de boas práticas de saúde e segurança. Então, a gente consegue unir o útil ao agradável. Mas, para eu falar da parte prática, de como dar algumas dicas, né? Não sou dona da verdade, vim aqui trazer para vocês um pouquinho da minha vivência no dia a dia, não existe
nenhuma regra de como o FAP deve ser gerido, cada um vai entender melhor o seu cenário, então eu vou expor aqui algumas das minhas vivências, mas para que a gente consiga entender na prática como o FAP pode ser gerido, a gente precisa entender o que está por trás disso. Então, para eu conseguir entender o impacto da efetiva gestão do FAP, eu preciso entender a base legal, aonde está escrito o que é o FAP, aonde está essa legislação. Então, eu trouxe para vocês uma linha de raciocínio jurídico, que é importante lá no final para vocês entenderem como que a gente faz isso no dia a dia. Então, tudo começa lá na Constituição da República Federativa do Brasil, que no seu inciso 28, no artigo 7º do inciso 28, no inciso 28 do artigo 7º, ele coloca lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes do trabalho. E nessa mesma Constituição, lá no parágrafo 10º do artigo 201, diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social. No parágrafo 10º, lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho. Então, esse é o topo da questão jurídica do FAP, é onde começa a base legal. E a gente vai descendo. O parágrafo 10º, ele me fala em lei complementar. A lei complementar citada lá no parágrafo 10º é a Lei 8.212, de 24 de julho de 91, que estabelece no seu artigo 22 uma contribuição obrigatória destinada à Seguridade Social, que é o INSS. Essa contribuição é conhecida como RAT, Riscos Ambientais do Trabalho, e corresponde a alíquotas de 1%, 2% ou 3%, que incidem mensalmente sobre a folha salarial, inclusive o 13º salário. E lá no artigo 22 da Lei 8.212, ele diz lá que a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social será de 1%, 2% ou 3%. Mas como eu sei se a minha empresa vai pagar 1%, 2% ou 3% sobre a folha de pagamento? Essas alíquotas de 1%, 2% ou 3%, elas são definidas com base no KNAI preponderante da empresa, ou seja, na atividade principal que a sua empresa está enquadrada. E lá no Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048 é muito conhecido pelas questões da aposentadoria especial, é lá que a gente encontra toda a tabela dos agentes nocivos que os trabalhadores podem ser expostos, mas o que poucas pessoas sabem é que no anexo 5, esse mesmo Decreto 3.048, consta a relação de todos os KNAIs com as alíquotas correspondentes. E como que essas alíquotas foram determinadas pela Previdência Social? Com base em estudos epidemiológicos, tá? Então, ao longo de décadas, foi feito levantamentos onde foi identificado, de acordo com cada KNAI, qual era o grau de adoecimento, de acidentalidade relacionada àquele KNAI. E com base nesse estudo, foi determinada as alíquotas de 1%, 2% ou 3%. Então, KNAIs que acidentam mais, que adoecem mais, eles geram mais custo para a Previdência. Então, esses KNAIs acabam tendo uma alíquota 3%, porque eles precisam custear mais, porque eles oneram mais a Previdência Social. E no outro lado da moeda, KNAIs que praticamente não adoecem ou que têm um adoecimento, uma acidentalidade reduzida, passam a ter uma alíquota padrão de 1%. E, obviamente, aqueles que estão no meio de campo passam a ter uma alíquota 2%. E eu trago para vocês uma curiosidade, até ali na parte de baixo do meu slide, eu trago um exemplo que alguns professores meus acabam sempre citando isso em alguns cursos, alguns treinamentos. É curioso, quando a gente pensa o que é mais perigoso, fazer coleta de resíduos não perigosos ou de resíduos perigosos? Pelo menos na minha visão, seria óbvio a gente dizer que coletar resíduos perigosos é mais perigoso do que coletar resíduos não perigosos. Com base no estudo epidemiológico e para a Previdência Social, isso não é verdade. Por quê? Na minha visão, coletar resíduos perigosos é tão perigoso
que as empresas se preocupam tanto com a segurança e a proteção desses trabalhadores que os acidentes não acontecem, ou acontecem numa proporção menor. Diferentemente do outro lado, a coleta de resíduos não perigosos, aparentemente, ela é uma atividade que não requer, né, uma grande proteção. Então, os trabalhadores acabam adoecendo e se acidentando mais. Então, para a Previdência Social, um KNAI de coleta de resíduos não perigosos paga uma alíquota maior do que a de resíduos perigosos. Então, vocês veem aí, foi mais para exemplificar que tudo é com base em estudos epidemiológicos, e, aliás, já faz um bom tempo, né, que isso foi determinado. Seria interessante até a questão da Previdência Social sempre estar se atualizando aí nesses números. E aqui, para vocês verem já uma questão um pouquinho mais prática, como que esse imposto é cobrado? Como que essa alíquota de 1%, 2% ou 3% chega na minha empresa na prática? Através das DARFs, que são os documentos de arrecadação de receitas federais, que é um documento emitido pela Receita Federal do Brasil, a cobrança de impostos. Então, ali do lado direito do meu slide, eu trago um exemplo real de uma DARF ali de julho de 2023, e com o advento do e-social, tá? Aqui eu trago uma imagem real do portal do e-social, que vocês podem acessar aí, quem tiver acesso ao portal do e-social da empresa de vocês podem verificar lá que o e-social traz isso como CP patronal, que é a contribuição previdenciária patronal. Ali ele coloca uma sigla, que é o GILRAT, que, enfim, é grau de incidência de incapacidade laborativa, mas isso é um detalhe. O que importa para vocês é saber que ali dentro do portal do e-social, vocês conseguem verificar ali estabelecimento por estabelecimento, se a empresa de vocês tem mais de uma unidade, vocês conseguem verificar exatamente quanto cada unidade está pagando de contribuição patronal, e saibam que a raiz dessa contribuição patronal, ela está ali naquelas alíquotas de 1%, 2% ou 3%. E aqui entrando um pouquinho no tema da palestra de hoje. Essas alíquotas citadas de 1%, 2% ou 3%, elas vão sofrer a influência do FAP. Tá? Então, essas alíquotas elas podem ser reduzidas em até 50% ou majoradas em até 100%, conforme previsto no artigo 10 da Lei 6.666 de 2003, que é conhecida como a Lei do FAP. Então, ali eu deixo em negrito os pontos mais relevantes desse artigo, onde ele traz a alíquota de contribuição de 1%, 2% ou 3%, poderá ser reduzida em até 50% ou aumentada em até 100%, a partir dos índices de frequência, gravidade e custo calculados segundo metodologia aprovada pelo CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social. E qual é a metodologia que o Conselho Nacional de Previdência Social adotou para determinar se você aí na sua empresa vai ter uma redução ou uma majoração daquela alíquota padrão de 1%, 2% ou 3%. A metodologia aprovada pelo CNPS, ela está dividida em 3 resoluções, que é a 1329, a 1335 e a 1346. Determinam que o FAP ele é um fator multiplicador e tem variação em um intervalo fechado contínuo, de 0,5 a 2. Então, pensem lá, como eu disse no slide anterior, essa alíquota ela pode ser reduzida em 50%, ou seja, ela pode ser multiplicada por meio, ou ela pode ser majorada em até 100%, ou seja, ser multiplicada por 2. E o principal objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e de saúde do trabalhador, estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança. O FAP1, ele é considerado neutro, visto que ele não traz nem ônus nem bônus. Então, uma empresa que já tem uma alíquota padrão de 2%, quando ela passa a ter um FAP1, aquela alíquota padrão de 2%, ela se mantém, não existindo nem ônus nem bônus.
Já para empresas com valores de FAP menores do que 1, a gente tem a ocorrência de um bônus tributário, e para FAP maior do que 1, a gente tem a ocorrência de um ônus tributário. Pessoal, eu vou trazer exemplos práticos, tá? Que fica muito mais fácil de entender, mas, como eu disse, para vocês entenderem na prática, é muito importante vocês terem esse raciocínio jurídico, né? Esse raciocínio legal, da onde que está determinada a questão do FAP. Abaixo, eu trago já alguns exemplos do impacto do FAP sobre o RAT. Lembrando que o RAT é aquela alíquota padrão de 1, 2 ou 3%. Então, o valor final do tributo, que é chamada de contribuição patronal, como a gente viu lá no E-Social, ele é obtido através da alíquota estabelecida a partir do CNAE, multiplicado pelo FAP, que, como a gente disse lá no slide anterior, nada mais é do que um fator multiplicador da alíquota padrão. Então, o FAP, ele chega, o imposto final, que é a contribuição patronal, ela é igual à alíquota RAT, que pode ser de 1, 2 ou 3%, multiplicada sobre o FAP. Então, vamos pensar ali na segunda linha, se você tem um CNAE, e a sua alíquota é de 1%, e o seu FAP é meio, você vai pagar 0,5% sobre a folha de pagamento. Se a sua alíquota padrão é de 2% e o seu FAP é 1%, você mantém os 2%. Se sua alíquota padrão é de 3% e o seu FAP é de 1,5%, você vai ter um tributo de 4,5% sobre a folha de pagamento. E no pior cenário, se você tiver uma alíquota padrão de 3% e o seu FAP for o pior cenário, como eu disse, você vai ter um FAP de 2%, gerando um imposto final de 6% sobre a folha de pagamento. Agora vamos para um exemplo prático aí no nosso segmento do varejo de alimentos. Então vamos pensar que aí você, dono de um supermercado, gerente de segurança, o seu estabelecimento, ele possui uma folha salarial de R$100 mil. E o CNAE que você está enquadrado é o 47.296/99. Que é um CNAE muito comum no nosso setor aqui do varejo de alimentos. Esse CNAE, ele é o comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados. Esse CNAE, de acordo com o anexo 5 do decreto 3.048, que eu citei lá anteriormente, esse CNAE possui uma alíquota padrão de 2%. E aqui nessa simulação, eu coloquei que esse estabelecimento tem o FAP de 1. Então, como eu disse, como vocês viram lá no slide anterior, o imposto final, ele nada mais é do que a multiplicação da alíquota padrão, que nesse caso é de 2%, vezes o FAP, que é 1. Então, nesse caso, a nossa alíquota final é de 2% sobre a folha de pagamento. Se eu estou falando numa folha salarial de R$100 mil, eu estou dizendo que o imposto final dessa empresa vai ser de R$2 mil por mês. E como eu disse também anteriormente, o FAP, ele impacta esse tributo, né? Na verdade, ele é cobrado sobre 13 folhas de pagamento, porque ele incide também sobre o 13º salário. Então, se eu estou dizendo num imposto final de R$2 mil por mês, para essa simulação nesse estabelecimento, a gente está falando num imposto anual de R$26 mil. Agora, vamos ver a influência dos diferentes FAPs nessa mesma empresa. Na imagem da esquerda, eu mostro para vocês a imagem da variação do FAP sobre o RAT dessa empresa. Em verde, eu tenho o melhor cenário, que é o FAP meio. Então, se eu tenho um FAP meio e a minha alíquota padrão dessa empresa é de 2%, eu multiplico 2 vezes meio, eu chego num imposto final de 1%, ou seja, R$1.000 sobre a folha. Se o meu FAP for de 1, que é o quadradinho azul, eu mantenho aquela minha alíquota padrão de 2%, ou seja, o meu imposto é de R$2 mil por mês. Se eu tiver um FAP de 1,5, eu multiplico 2 vezes 1,5, chegando num imposto final de 3%, o que corresponde a R$3 mil por mês. E se eu tiver no pior cenário, que é o FAP 2,
eu vou ter aquela alíquota padrão de 2%, multiplicada por 2, chegando numa alíquota final de 4% ou R$ 4.000 por mês. E ali na imagem da direita, eu comparo o melhor cenário, que é o FAP meio, gerando uma alíquota de 1%, com o pior cenário, que é o FAP 2, gerando uma alíquota final de 4%. Então, eu tenho uma diferença mensal de R$ 1.000 para R$ 4.000, dando uma diferença de R$ 3.000 por mês. Quando eu multiplico isso por 13 folhas de pagamento, eu estou dizendo que no melhor cenário, o meu custo anual é de R$ 13.000 por ano. E no pior cenário, R$ 52.000 por ano. Então, nessa simulação, apenas neste estabelecimento, eu estou dizendo numa diferença anual de gestão do FAP na casa dos R$ 39.000 por ano. Agora, imagina se a sua empresa, como é o caso de boa parte, né, das nossas companhias aqui no varejo de alimentos, imagina se a sua empresa tem 10, 20, 50, 100 unidades. Ou se vocês têm uma unidade, uma folha de pagamento muito mais robusta, que eu não tenho a menor dúvida de que é o cenário de boa parte de vocês. Eu trouxe ali uma simulação, uma folha salarial de R$ 100.000, que eu sei muito bem que na prática, grande parte das empresas tem uma massa salarial muito mais relevante do que isso. Então, depois vocês conseguem fazer essas simulações aí na empresa de vocês para entender o impacto do FAP na carga tributária da empresa de vocês. E aqui, entrando um pouquinho mais na parte prática, né? Saindo um pouquinho daquela base legal. Como que eu sei qual que é o FAP da minha empresa? Como eu sei qual é o fator que está influenciando no tributo da minha empresa? Dia 30 de setembro, pessoal. Dia 30 de setembro é uma data-chave para quem mexe com a gestão tributária de saúde e segurança. Todos os anos, no dia 30 de setembro, o governo divulga o FAP que irá incidir na folha de pagamento do ano seguinte. Então, hoje, a gente está aqui no dia 25 de setembro, daqui 5 dias, no comecinho da semana que vem, dia 30 de setembro, é quando o governo divulga o que vai incidir na folha de pagamento de 2026. E todos os anos isso ocorre. Então, todos os anos, dia 30 de setembro, o governo divulga o que vai incidir na folha do ano seguinte. Tá? Mas, como eu consigo visualizar? Tá? Aonde que está escrito lá? Qual é o FAP da minha empresa? O FAP da minha empresa é meio, é 1, é 1,5, é 2? Como eu sei isso na prática? Tá? Pessoal, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, tá? Aí vocês conseguem olhar com calma e aí vocês vão fazendo na prática aí a entrada do acesso ao FAP, quem não tem esse conhecimento ainda. Basta vocês ali no buscador de vocês, no Chrome ou no Edge, no Microsoft, vocês acessam ali e busquem por FAP Web, tá? Então, basta jogarem no buscador de vocês. O primeiro link que vai aparecer já é o link do GovBR. Então, basta vocês clicarem ali no link do GovBR. Rola a tela lá para baixo, que aí essa imagem está no centro do slide. Vai existir um link onde está escrito Acesse o FAP. Basta vocês clicarem nesse link, vocês vão ser direcionados para a imagem da direita. Tá? Aquela telinha ali onde está Seja Bem-vindo ao FAP. E ali eu destaquei que basta vocês acessarem aonde está escrito Sou representante de uma empresa, entrar com o GovBR. É bem simples o acesso, tá, pessoal? Então, entrar com o GovBR. Vocês vão cair nessa tela, tá? E aqui um ponto importante. O acesso, ele é restrito. Tá? Não é qualquer coisa que pode, qualquer pessoa que pode acessar os dados do FAP, porque são informações sigilosas aí de cada empresa. Então, o acesso ele é feito através do eCNPJ, que é o certificado digital ali do CNPJ, ou através do eCPF vinculado ao eCNPJ. Se você não tem acesso ao eCNPJ, se você não é um responsável legal ali da empresa, que tem acesso ao CNPJ digital da empresa, você deverá entrar em contato com a pessoa responsável da sua empresa e solicitar a sua vinculação.
cujo passo a passo está no manual de outorga ao novo FAPWeb, que se encontra nos últimos slides dessa apresentação. Pessoal, esse manual de outorga, eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a apresentação ficaria muito prolongada, mas depois o sindicato aqui vai disponibilizar essa apresentação, tá? Então tem lá, acho que se não me engano são 8 ou 10 slides, também é um passo a passo relativamente simples, mas vocês precisam transmitir esse passo a passo para quem tem acesso ao eCNPJ da sua empresa, e aí ele vai vincular o seu eCPF à sua empresa, e aí com isso, que nem no meu caso, através do meu certificado digital, do meu CPF digital, eu consigo acessar o FAP das empresas às quais eu presto assessoria. Então, mas tudo isso mediante a liberação por algum representante legal da empresa, tá? Então, após feita essa liberação, vocês vão seguir aquele mesmo caminho que eu passei no slide anterior, vocês vão cair nessa telinha aí que está, né, nesse print de tela que está do lado esquerdo. No meu caso, só clicar ali com seu certificado digital, você vai vincular o seu certificado digital e acessar a tela restrita do FAP, que já é essa imagem que eu coloco do lado direito do slide. Essa já é uma tela dentro do acesso privado, tá? Aí dentro dessa tela do acesso privado, a gente tem os dois pontos que estão relacionados ao FAP, tá? Eu vou começar falando para vocês dessa parte que é a principal, que é a consulta ao FAP. Então, clicando ali em consulta ao FAP, vocês vão passar a ter acesso às informações que compõem, né? Como que é contabilizado esse FAP? Quem que determina esse FAP? Todas as informações relevantes estão nesse portal do FAPWeb. Então, vocês vão cair nessa tela, basta vocês selecionarem ali a vigência, o ano vigência que vocês querem consultar, o CNPJ raiz. Então, no caso, se você é responsável por uma única empresa, só vai ter um CNPJ raiz. E se você tiver um único estabelecimento ou dezenas, centenas de estabelecimentos, na telinha da direita, ali onde está selecionado estabelecimentos, você consegue entrar e vai ter toda a lista de todos os estabelecimentos vinculados a esse CNPJ raiz, tá? E uma informação importante, que eu sei que grande parte também das empresas do varejo, muitas vezes centenas de unidades, o FAP ele sempre é divulgado por estabelecimento, tá? Então, mesmo se você tem lá 20 unidades que são vinculadas a um único CNPJ raiz, o FAP ele sempre é calculado por estabelecimento, tá? Lá no portal do E-Social, aquela contribuição patronal, ela é por estabelecimento, por CNPJ completo e não por raiz de CNPJ. E aqui um exemplo prático, tá, pessoal? Tudo que eu assim, nos próximos slides são exemplos reais. Obviamente, eu cobri ali as informações confidenciais, que são informações sigilosas, mas só para vocês verem como que vocês vão encontrar. Então, feito o acesso ao FAP, estipulando ali qual a vigência que vocês querem, qual o CNPJ raiz e qual o estabelecimento que vocês querem consultar, vocês vão cair nessa telinha aí, tá? Que é uma tela que, inclusive, eu retirei há poucos dias aí para trazer para essa apresentação. Então, esse estabelecimento que eu estou consultando, vocês vão ver ali destacado no quadrinho vermelho do lado esquerdo do slide, o FAP determinado dessa unidade é de 1,5578. Pessoal, aí até já chama atenção, né, para quem não tem esse conhecimento, esse número, nossa, mas você estava falando sempre em número redondo, né? Meio, 1,5 e 2. E aí me aparece um 1,5578. Pessoal, a grande maioria dos FAPs que são diferentes de meio, eles vão entrar nessa variação aí de casas decimais, tá? O FAP, ele sempre é aferido em 4 casas decimais. Então, é muito comum vocês pegarem FAPs igual eu estou trazendo nesse exemplo prático. Tá? Então, 1,1782. Nesse caso aí, 1,5578. Tá? É muito raro vocês encontrarem FAPs com número redondo, a não ser que seja o FAP meio. Tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho porque que o FAP meio ele também tende a ser relativamente comum.
Na parte central do slide, eu também destaco ali em vermelho, que eu vou entrar num detalhe um pouquinho maior, mas isso é muito importante vocês já verem, dados do cálculo. Então, ali estão praticamente todos, vocês conseguem ver nessa tela, praticamente todos os fatores que impactam no cálculo do FAP. Ali está um pouquinho pequeno, mas vou comentar com vocês. A gente tem ali nessa unidade 0 CATs, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente também, mas essa CAT que ele se refere aí no cálculo do FAP é a CAT com óbito, não é qualquer CAT que impacta no cálculo do FAP, apenas a CAT com óbito. Então, nesse caso desse estabelecimento, 0 CAT com óbito, 6 benefícios B91, 0 benefícios B92, Ligou para você? Ligou para mim? Eu estava entrando. Liga o som das salas, por favor. Então, só continuando, 0 benefícios B92, 0 benefícios B93, 0 benefícios B94, tá? Então, isso é importante vocês terem na cabeça que vocês conseguem visualizar dentro do extrato do FAPWeb, tá? Mais para frente, eu vou voltar com esse print de tela para esclarecer um pouquinho melhor. E como realizar a gestão do FAP visando a redução da carga tributária? O FAP, ele é consequência do agora, e o agora são as suas causas. Eu vou explicar para vocês por que eu falo que é consequência do agora, tá? Os dados que influenciam o cálculo do FAP são as suas causas. Como eu disse lá naquele slide anterior, que eu mostrei que naquele exemplo eu tinha ali os números de B91, B92, 93, enfim. Essas são as causas, são os dados que vão influenciar em como que esse FAP vai ser calculado, o que determina aquele 1,5578. São esses 6 pontos que estão na imagem da direita. Então, 4 benefícios previdenciários, que são o B91, que é o auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho, o B92, que é um benefício concedido pelo INSS por aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho, o B93, pensão por morte por acidente de trabalho, o B94, auxílio acidente por acidente de trabalho, a CAT com óbito, como eu citei lá anteriormente, e a taxa de rotatividade. Pessoal, aqui, só para citar para vocês que é importante, não tem uma grande relevância prática, mas é importante vocês estarem cientes de que isso existe na metodologia de cálculo do FAP. A taxa de rotatividade. A taxa de rotatividade nada mais é do que o cálculo de quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram da sua empresa ao longo do último ano, tá? A taxa de rotatividade ela só vai influenciar no cálculo do FAP se ela for superior a 75%. Tá? É um número elevado, por isso que ele não tem um grande impacto prático. Tá? Ao longo desses anos que eu mexo com a gestão do FAP, eu tive um exemplo de uma unidade de uma empresa ao qual eu presto serviço que teve uma taxa de rotatividade superior a 75%, principalmente por mudança de CNPJ. Um CNPJ estava fechando, o outro estava aberto, estava sendo aberto, então ocorreu uma transferência muito grande de trabalhadores, então isso acabou gerando uma rotatividade acima de 75%. Porque vamos pensar que 75%, pessoal, se a gente está falando numa empresa com 100 funcionários, isso significa que dentro de um ano, né, essa empresa teria que desligar mais do que 75 funcionários e contratar outros 75. Então, realmente, é um fator que não tem uma grande influência prática, mas é importante vocês saberem que ele existe e pode ter influência no cálculo do FAP. Tá? E como que essa taxa de rotatividade pode ter influência? Se você for uma empresa que tem acima de 75% de rotatividade, o que acontece? A legislação ela não permite que o seu FAP seja menor do que 1. Tá? Mesmo que você não tenha a ocorrência de nenhum dos outros fatores que influenciam no cálculo, então você é uma empresa que não adoeceu ninguém, que não gerou nenhum benefício acidentário, mesmo assim, se você tiver uma rotatividade acima de 75%,
você fica com o que a gente chama de FAP neutro. Seu FAP fica bloqueado. Não existe a possibilidade de você ter um bônus tributário, ou seja, o FAP é menor do que 1. Tá? Essa é a única influência da taxa de rotatividade. Tá? Então, é muito raro, mas é importante citar para vocês terem ciência de que isso pode acontecer. E quando eu falei, vou voltar no que eu disse lá no slide anterior, a efetiva gestão do FAP é buscar as causas agora e tratá-las imediatamente. Mas por que agora? Aqui um ponto muito relevante também para vocês entenderem na gestão do FAP. A gestão do FAP, ela infelizmente, ela não vai trazer resultados imediatos. A gestão do FAP, ela é um projeto, na minha visão, de pelo menos 4 anos, tá? Por que que eu falo que é um projeto aí de pelo menos 4 anos, de médio, longo prazo, tá? Aqui eu trouxe uma tabelinha exemplificativa, mas eu quero que vocês foquem ali na última linha, que eu destaquei ali com o contorno em vermelho, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, quando eu pego ali na última linha o quadrinho verde, divulgação do FAP 2026, a gente está na coluna de 2025. Então, agora, na terça-feira que vem, no dia 30 de setembro de 2025, vai ocorrer a divulgação do FAP 2026. Ou seja, o que for divulgado na terça-feira que vem é o que vai influenciar na minha contribuição patronal de 2026, que é o quadrinho amarelo ali na última linha. Ou seja, o que vai influenciar na minha folha de 2026 será divulgado agora em 2025. E aí um ponto importante, o que vai ser divulgado agora em 2025 leva em consideração o quê? Leva em consideração o que ocorreu em 2024 e em 2023. Então, o que ocorre dentro de 2 anos é fruto da divulgação, é a base de cálculo do FAP do ano seguinte, que vai influenciar na folha de pagamento do próximo ano. Então, em resumo, o que ocorreu em 2023 e 2024 vai ser divulgado em 2025 e vai incidir na folha de 2026. Ou seja, nós temos que agir hoje para colher os resultados no futuro. Tá? Por isso que eu trago essa diferenciação do que é efetiva gestão do FAP para o que é gestão do FAP através da análise do extrato. Então, vamos pensar no cenário de que na semana que vem vocês vão ter essa experiência prática de acessar lá o FAP Web através do GovBR e vocês vão chegar lá e vão ver que o FAP de vocês está lá nas alturas, 1.7, 1.8. Não adianta, tá? A probabilidade de mudança, eu vou citar algumas possibilidades de mudança depois que o governo divulga, mas infelizmente a probabilidade de você conseguir reduzir esse FAP depois que ele é divulgado para o governo é praticamente nula. Por quê? Porque o que vai ser divulgado é o que já aconteceu lá nos 2 anos anteriores. Então, muito cuidado aí, tem muita gente, né, muitos profissionais, entre aspas, no mercado que intitulam, que fazem a gestão do FAP, mas é uma gestão através da análise do extrato, ou seja, nada mais é do que o leite derramado. Não adianta a gente chorar ali depois que é divulgado. A gente precisa agir hoje para colher os frutos lá no futuro. Então, se você começar, vamos dizer, a partir de 2026, a controlar os seus benefícios, a reduzir acidentes, você vai agir nisso em 2026, em 2027, para que isso seja divulgado em 2028 e incida na sua folha de pagamento em 2029. Tá? Então, por isso que eu falo que isso daqui é um projeto de médio, longo prazo, mas, se bem feito, ele gera um retorno financeiro muito positivo para a empresa. Tá? Então, é aí que eu trago a diferença da efetiva gestão. A efetiva gestão, ela é hoje. Você tem que controlar o que está acontecendo hoje, agora, para que consiga colher esses resultados lá na frente. E quando eu falo no agora, eu trago para vocês, de acordo com a minha experiência prática aqui, que a principal atuação na gestão efetiva do FAP, ela está no B91.
E por que no B91? Devido à maior prevalência. Quando você faz a análise de todos os dados que estão influenciando no FAP da empresa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o B91 disparado como o fator que mais influencia, o fator mais relevante para o cálculo do FAP. E o que é o B91? O B91, por definição, ele é o auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho. Aqui, trazendo aquela mesma imagem que eu trouxe no slide, em um dos slides anteriores, eu quero que vocês se atentem ali no meio do slide, aonde está destacado o contorno em vermelho, dados do cálculo. Veja a relevância do B91. Eu tenho uma unidade com um FAP alto de 1,5578, onde eu tenho 0 CACs com óbito, 0 B92, 0 B93, 0 B94 e 6 B91. Tá? Veja, neste estabelecimento, por conta de 6 benefícios B91, o governo determinou um FAP de 1,5578. E para quem não tem esse conhecimento, é muito importante vocês saberem, mas o que é o B91? O que significa isso? O B91, ele é um tipo de benefício concedido pelo perito médico do INSS por entender que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ou seja, nós temos que reduzir acidentes e reduzir doenças, visando o quê? Reduzir o encaminhamento desses trabalhadores ao INSS, visando a redução da incidência de B91. Na imagem da direita, eu trouxe uma das imagens mais típicas do nosso setor aqui do varejo de alimentos, tá? Um açougueiro ali, o corte ao manusear facas, máquinas ou outros objetos, é um dos acidentes mais típicos que nós temos aí dentro do nosso segmento, e vou falar um pouquinho mais para frente, mas também é o típico acidente que tem uma influência gigantesca na questão do cálculo do FAP, ou seja, tem uma influência gigante na questão tributária das empresas. Aqui, citando a fonte, que é o SESI do Rio Grande do Sul, achei essa pirâmide muito legal, tá? Eu trago o FAP ali no topo da pirâmide. Então, os fatores que influenciam o FAP, eles são o topo da pirâmide. Então, a CAT com óbito, a aposentadoria por invalidez ocupacional, e na terceira linha ali, de cima para baixo, as doenças / acidentes do trabalho que afastam por mais de 15 dias, ou seja, o B91. Tá? Esse topo da pirâmide são os fatores que influenciam no cálculo do FAP. Mas, como tudo, não adianta eu agir só lá no topo da pirâmide. Eu quero o quê? Eu quero evitar que aquele topo aconteça. Todos nós, aí, a grande maioria, pelo menos, somos profissionais aí de saúde e segurança. A gente normalmente tem a visão daquela pirâmide dos acidentes, né? Para a ocorrência de fato de um acidente, quantas e quantas dezenas ou centenas de incidentes já não ocorreram antes? Tá? Então, quando a gente quer evitar um acidente, a gente precisa agir onde? Não no acidente em si, e sim no incidente. Eu preciso evitar que esses incidentes continuem ocorrendo, ou pelo menos reduzir ao máximo a incidência, porque quanto menos incidentes eu tiver, consequentemente, menos acidentes eu vou ter. Então, se eu quero reduzir a incidência de B91, que é um benefício concedido quando tem doença ou acidente superior a 15 dias, eu preciso agir onde? Antes disso, eu preciso evitar que essas doenças ou esses acidentes ocorram, ou, se ocorrerem, eu preciso tratá-los imediatamente, visando que eles não se prolonguem, que esses afastamentos não se prolonguem, não ultrapassem 15 dias, não gerando afastamento previdenciário, consequentemente não gerando B91, consequentemente não onerando a questão tributária da minha empresa. Então, descendo um pouquinho a linha de importância, eu reduza os fatores que influenciam no FAP
eu preciso tratar o meu absenteísmo. E para eu tratar o meu absenteísmo, eu preciso tratar o meu presenteísmo. Então, a gente vai descendo para as doenças que afastam por até 15 dias, doenças barra acidentes, né, que afastam por até 15 dias. As doenças sem afastamento, ou seja, o presenteísmo, é aquele trabalhador que ele está ali fisicamente, mas ele tem uma doença por trás dele, que está gerando ali uma redução de produtividade, com, consequentemente, também um prejuízo financeiro para a empresa, visto que esse trabalhador, muitas vezes, ele está presente na operação, mas não plenamente, não está produzindo 100% da sua capacidade. E na base da pirâmide, que é onde entra ali a real promoção à saúde, à qualidade de vida, o bem-estar, o trabalhador e ambientes saudáveis. Tá? Então, quanto mais na base da pirâmide a gente, menor vai ser a ocorrência dos eventos que impactam ali na questão tributária das empresas. E aqui, pessoal, começando a entrar numa parte mais prática, tá? É uma das coisas que algumas pessoas me pediram, inclusive a Aline, que está aqui na mesa com a gente, né, para eu falar um pouquinho sobre a minha experiência e do que eu sugiro, tá, pessoal? Como eu disse no começo da apresentação, não existe nenhum, pelo menos eu nunca vi, né, nada pronto, não existe nada engessado de como a gestão efetiva do FAP ela deve ser feita. Aí, de acordo com a cultura, né, o cenário de cada empresa, vai se direcionando para boas práticas dentro daquela empresa. Então, cada empresa tem um cenário diferente. E aqui eu vou tentar trazer para vocês o que eu sugiro para vocês, olhando o varejo de alimentos como um todo, e até porque é o segmento que eu tenho mais experiência, que é onde eu respiro essa questão no meu dia a dia. Tá? Então, aonde que eu sugiro que vocês comecem? O ponto número 1 é uma questão pontual. Tá? Isso não é contínuo. Primeira etapa que eu sugiro que vocês comecem, como vocês viram lá que eu falei no começo, a gente parte de 3 alíquotas diferentes, de alíquotas que podem ser de 1, 2 ou 3%, de acordo com o KNAI preponderante da sua empresa. Então, o primeiro ponto, analise se o KNAI preponderante da sua empresa é o mais adequado e se é possível o reenquadramento visando uma alíquota menor. Na parte inferior do slide, eu trago um print que vocês também vão encontrar essa informação dentro do FAPWeb. Lá no FAPWeb, vocês vão conseguir identificar qual é o KNAI que a minha empresa está enquadrada. Voltando um pouquinho, só para vocês visualizarem, na parte de baixo, ali, quase na linha inferior desse print de tela, tem ali que esse estabelecimento ao qual eu trouxe a imagem para vocês, ele está enquadrado no KNAI 46915, que é um comércio atacadista de mercadorias em geral. Então, observem isso na empresa de vocês e verifiquem se o KNAI que a empresa de vocês está enquadrada é o mais adequado. Tá? E a partir desse KNAI, vocês vão saber o ponto de partida. Tá? Vocês estão partindo do quê? De uma alíquota de 1, 2 ou 3%. Então, verifiquem isso. Trazer também um exemplo prático, que teve um impacto financeiro muito relevante na casa dos milhões de reais. Tá? Uma empresa ao qual eu presto serviço, uma grande rede do varejo de alimentos, quando a gente foi iniciar o projeto de gestão há uns bons anos atrás, nós fomos analisar o extrato FAP dessa empresa. E a gente observou a grande maioria, 96% das unidades, elas são quadradas, 4724-C, que é comércio de lista de hortifrutícolas. Eu acho que essa é uma situação que pode ocorrer em diversas empresas, vocês aí, porque a gente sabe na prática que grande parte do comércio de alimentos. Obrigado. A gente sabe que boa parte das empresas do nosso segmento,
elas nasceram, às vezes, lá, boas décadas atrás, como um comércio ali de frutas, legumes e verduras, né? O famoso FLV aí, que praticamente todas as empresas do nosso segmento têm. Então, o setor de FLV. Grande parte das empresas começou lá atrás, com foco em frutas, legumes e verduras. E, às vezes, essas empresas foram crescendo, foram tomando proporções maiores, e esse ponto nunca havia sido observado. Então, nesse exemplo prático, a gente pegou grande parte das nossas unidades enquadradas como um comércio varejista de hortifruti granjeiros que possui uma alíquota padrão de 3%, de acordo com o anexo 5 do Decreto 3.048. Nós analisamos, quando eu falo nós, eu falo profissionais de saúde e segurança, eu vou explicar por que isso é importante, eu frisar que isso quem fez foi a área de saúde e segurança. A gente observou que o enquadramento ideal dessa empresa não era mais o comércio varejista de hortifruti granjeiros, porque essa empresa cresceu, ela passou a ter diversos outros segmentos dentro do mesmo estabelecimento. Então, além de hortifruti, ela agora tem mercearia, ela tem adega, ela tem açougue, ela tem padaria, ela tem frios, fecharia, né? Que é o típico aí das unidades do varejo de alimentos. Então, a gente observou que existia ali um KNAI que era o 47296/99, que é um KNAI muito mais adequado, que é o comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Então, a gente conseguiria transformar esse enquadramento num KNAI mais apropriado. Associado a isso, a gente saiu de uma alíquota padrão de 3% para uma alíquota padrão de 2%. Tá? Vamos pensar que sem fazer nenhuma gestão, apenas com essa análise inicial, a gente reduziu o tributo dessa empresa em 1% ao mês sobre a folha de pagamento. Sabendo que hoje folha de pagamento é a principal despesa de praticamente todas as empresas, imaginem o impacto, façam a conta aí na empresa de vocês, quanto que é a massa salarial mensal da empresa de vocês, quanto que é 1% disso, e apenas com esse reenquadramento tributário já é possível dessa redução da alíquota. Aqui, uma boa notícia, que a gente já viveu na prática, que isso é possível, esse reenquadramento, existe a possibilidade de você fazer um reenquadramento retroativo, tá? De meses, anos anteriores. Então, se você observar que já há coisa de 4, 5 anos a sua empresa já está enquadrada num KNAI que não era o mais adequado, você consegue fazer o reenquadramento e solicitar o ressarcimento. Nem o ressarcimento, mas um crédito tributário. Tá? Então, o que você pagou além do que você deveria pagar, isso se torna um crédito tributário. Tá? Em empresas com uma massa salarial relevante, a gente está falando muitas vezes na casa de alguns milhões de reais e é possível reaver aí em tributos pagos indevidamente, digamos assim, entre aspas, né? Por devido a um enquadramento equivocado. Pessoal, aqui eu vou trazer ao longo dos próximos slides pontos relevantes que eu entendo que é importante citar, tá? Quando eu falei que esse reenquadramento, essa análise desse reenquadramento, ela foi feita pela gestão da área de saúde e segurança, isso é muito importante, porque aqui eu estou trazendo um olhar exclusivo da saúde e segurança, tá? Eu, como médico, e acredito que vocês também, digamos, como técnicos, engenheiros, profissionais de saúde e segurança, eu entendo que eu não tenho a menor capacidade técnica para julgar outros impactos desse reenquadramento. Eu estou analisando o impacto dentro de um tributo da área de saúde e segurança. Eu não sei qual é o impacto disso em todas as outras tributações que envolvem as empresas, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Analisem, se vocês entenderem de que isso é viável no lugar da saúde e segurança, transmitam tal informação ao departamento fiscal, ao departamento contábil, ao departamento jurídico, para que todos esses, em conjunto, façam uma análise do impacto
real desse reenquadramento, tá? Também olhando a empresa como um todo, não adianta eu gerar uma redução tributária dentro de saúde e segurança e isso gera um impacto negativo nas outras áreas, tá? Então, por isso, essa orientação de sempre essa decisão, ela é conjunta com todos esses departamentos da empresa. Então, esse é um ponto de partida e é pontual, tá? Vocês vão fazer o reenquadramento, vão analisar a possibilidade desse reenquadramento uma única vez, tá? Porque aí, feito isso, aí, digamos, não eternamente, né? Mas aí, por longos e longos anos, essa é uma situação que vocês não vão precisar mais verificar. E aqui um outro ponto importante, tá? FAP, pessoal, é ranking dentro do KNAI preponderante, tá? Então, eu trouxe aí duas imagens e fiz uma divisão. Do meu lado esquerdo, eu trago duas imagens de supermercados, ou seja, é o supermercado de cima versus o supermercado de baixo. Isso é uma competição. O FAP é uma competição entre empresas do mesmo segmento, entre empresas enquadradas no mesmo KNAI preponderante. Então, um supermercado não vai competir com a construção civil, que são os exemplos que eu trouxe do lado direito do slide. A construção civil vai competir com a construção civil. O supermercado vai competir com o supermercado, tá? Além disso, não é o supermercado, é o KNAI preponderante, tá? Então, como eu trouxe ali no slide anterior, o KNAI 47296/99, ele vai competir com o KNAI 47296/99. Então, todas as empresas que estão enquadradas neste KNAI, elas são dentro de uma competição. Então, vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem de como que é feito esse ranking, tá? Vamos dizer que dentro de um KNAI preponderante, eu tenho só duas empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela teve 1 B91, e a empresa B, ela teve 2 B91. A empresa A está na frente. Então, de acordo com a metodologia do FAP, a empresa A vai ter um FAP de meio e a empresa B vai ter um FAP de 2, tá? Ou seja, sempre é ranking dentro do KNAI preponderante. Aqui um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é importante vocês terem ciência, tá? Como eu disse, é ranking, né? Então, nada mais é do que uma competição. Aí um exemplo prático que é importante também. Vamos dizer que vocês olharam lá, vocês analisaram o extrato FAP de vocês e vocês tinham lá um FAP de 1,5. E nesse FAP estava incidindo 10 benefícios B91. Ok, eu passei a fazer uma gestão mais efetiva do FAP, eu consegui reduzir um pouquinho os meus acidentes, consegui reduzir os encaminhamentos para o INSS. No ano que vem, eu tive 8 benefícios B91. Opa, eu tive 10 esse ano, no ano passado, e esse ano eu tive 8. Reduzi em 20% a incidência de B91. Isso necessariamente significa que eu vou ter uma redução no FAP? Não, pessoal. Por quê? Porque, como eu disse, é ranking, é uma competição. Vamos pensar nesse mesmo exemplo. Mas se no ano passado o meu concorrente teve 11 B91 e esse ano ele teve 7, ele está na minha frente esse ano, tá? Então, não necessariamente uma redução de número de benefícios é igual a uma redução do FAP. Porque se o meu concorrente fez uma gestão mais efetiva e acidentou e adoeceu menos, ele vai estar na minha frente no cálculo do FAP, tá? Da mesma forma ali, um exemplo da construção civil, que também é muito típico. Vamos dizer que na empresa de cima eu tive 2 óbitos e na empresa de baixo eu tive 1 óbito. A empresa de baixo tem um FAP melhor do que a empresa de cima, tá? Então, sempre é ranking, é competição. Então, não necessariamente uma redução de benefícios vai ter um impacto positivo no FAP, porque pode ser que o meu concorrente esteja tendo uma gestão mais efetiva. E, pessoal, na prática,
Esse é o real objetivo do governo. E tem muito sentido, porque isso gera uma competição entre empresas do mesmo segmento. Ou seja, quanto melhor for a minha gestão, menos tributo eu vou ser mais competitivo no mercado. Tá? A gente ganha competitividade com redução de carga tributária. Eu tendo um tributo menor, eu consigo manter a mesma margem de lucro que eu tenho no meu produto, só que eu consigo reduzir o custo final desse produto. Com um produto mais barato, eu ganho concorrência no mercado das empresas. Tá? Então, é muito importante a redução da carga tributária para que vocês ganhem competitividade. Segundo ponto que eu sugiro para vocês, passando aquela questão do reenquadramento. Tá? Isso também é muito importante, é um dos principais pontos de partida aí. Analise o extrato FAP de sua empresa e identifique as causas dos benefícios concedidos. Na imagem que está no centro do slide, também é um print daquele mesmo slide anterior, onde eu tive ali a incidência de 6 benefícios B91. Quando vocês estiverem lá dentro do FAP Web, vocês vão ver que todos os números aí, mesmo o zero CAT-MOBIT, os outros zeros que tem na tela, e inclusive o número 6 ali, eles estão em azulzinho. Então, quando vocês passam o mouse ali em cima, existe a possibilidade de vocês clicarem ali e ele vai te explicar no detalhe o que ele está contabilizando ali. Então, quando eu cliquei ali no número 6, ele me abre a tela inferior, onde eu tenho ali auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho, B91. Olha ali na imagenzinha do meio que eu tive 6 benefícios. Quando eu olho na imagem de baixo, eu sei exatamente quais são esses benefícios. Então, eu tenho ali na coluninha número do benefício, eu tenho todos os números de todos os benefícios que estão impactando o cálculo do FAP desse estabelecimento. Por questões de sigilo, eu não trouxe, tá? Mas vocês veem ali na imagem de baixo que é possível vocês rolarem a tela para o lado direito. Vocês já começam a ver ali renda mensal inicial, data de despacho do benefício, aí vai ter data inicial do benefício, data de cessação do benefício, até mesmo o CPF desse colaborador. Quem é esse colaborador? E é isso que é muito importante vocês analisarem. Então, olha lá, vocês viram lá que é o CPF do Joãozinho. Entendam o que aconteceu com o Joãozinho, o que gerou esse afastamento previdenciário. Vão atrás desse caso, entendam certinho o que aconteceu. Esse é um dos principais pontos de partida. Entender o que adoeceu ou o que acidentou o Joãozinho, que fez ele ir para o INSS, fez o perito entender que aquilo deveria ser um B91 e fez esse B91 impactar no FAP. É isso, essa é a raiz da gestão, é entender a causa ali, o que ocorreu na base e agir na base para que isso não volte a ocorrer, tá? Pessoal, só um ponto para frisar, que nessa tela a gente tem a imagem que é importante. Vocês lembram lá quando eu citei, nesse slide aqui, a base de cálculo do FAP? Quando eu estou dizendo que o que vai ser divulgado agora, em 30 de setembro de 25, levou em consideração o que aconteceu em 2022, 2023 e 2024, que conta para essa contabilização é a data de despacho do benefício, que vocês vão ver ali na imagem inferior, na última coluna que dá para ver inteira, DDB, que é data de despacho do benefício. Quando um benefício previdenciário é concedido, a gente tem uma série de datas-chave, né, que a gente chama de datas-chave. Então, a gente tem a DDB, que é data de despacho do benefício, a DIB, que é data de início do benefício. Temos a mais famosa, que é a DCB, que é a data de cessação do benefício. Então, a gente tem uma série de datas-chave. Mas o que é utilizado para determinar período do FAP é a DDB, tá? Então, vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. O colaborador se acidentou no dia 1º de dezembro. Ele pegou 60 dias de afastamento. Ele passou ali os primeiros 15 dias por conta da empresa. A partir do 16º dia, ele fica de responsabilidade do INSS.
Mas essa perícia, ela foi agendada e ela só foi realizada em janeiro do ano seguinte. E quando esse benefício ele é concedido, a data de início desse benefício foi lá no dia 16 de dezembro, que foi quando ele bateu o 16º dia de afastamento. Mas o benefício foi despachado em janeiro do ano seguinte. Então, o que vai contabilizar para o cálculo do FAP é a data de despacho do benefício. Por isso que é muito importante vocês saberem dessa situação, porque é isso que realmente impacta no cálculo, a data de despacho do benefício. Dando sequência, o que eu sugiro para vocês? Mediante o que vocês analisaram ali no extrato FAP, o que está influenciando nos benefícios que são concedidos, elabore um plano de ação visando a identificação precoce de afastamentos que podem vir a se prolongar e gerar afastamentos previdenciários, que são afastamentos acima de 15 dias, afastamentos relacionados ao trabalho. Aqui eu fiz um compilado de imagens, tudo mediante inteligência artificial hoje, né? A gente dá o comando, eles elaboram a imagem que a gente solicitou, das principais causas que impactam o FAP, pessoal. Nesses anos trabalhando com isso, eu já adianto para vocês que basicamente é isso que vocês vão encontrar na prática, tá? Qualquer coisa que fuja disso é muito, muito raro. Então, ali nos dois exemplos superiores, CID-M, que são doenças osteomusculares, a gente tem ali principalmente a situação do trabalhador de boné vermelho, né, que é muito típica do nosso segmento, principalmente em centros de distribuição, onde a gente tem uma quantidade muito maior de carga, né? Então, operadores de carga e descarga, repositores, são os típicos trabalhadores que têm adoecimento relacionado a doenças osteomusculares. Operadores de caixa também, que muitas vezes é o principal cargo que nós temos, aí, principalmente nas lojas, né? Então, são trabalhadores que se adoecem por CID-M, por doenças osteomusculares. Ali, no canto direito superior, eu trago a imagem de um gestor, né? Um gerente de loja ou um executivo, ali também do segmento do varejo, onde CID-F, transtornos mentais, todo mundo sabe, estamos vivendo uma pandemia, né, de transtornos mentais. Hoje em dia, depressão e ansiedade já tem um impacto muito mais relevante do que uma hipertensão e uma diabetes, que era o cenário que a gente encontrava até alguns anos atrás. Então, também é típico do nosso segmento. Porém, vocês vão ver que eu deixei esses dois quadrinhos em branco, o CID-M e o CID-F. Porque esses dois CIDs, eles possuem um impacto muito relevante no absenteísmo, tá? Porém, eles não têm um impacto tão relevante, não que não tenham, tá, pessoal? Não estou dizendo que não tem, mas é raro a gente pegar algum benefício B91 cuja raiz do problema seja um CID-F ou um CID-M, tá? Ao longo desses anos trabalhando com isso, o CID-F é muito, muito raro. Eu me lembro de uma situação que eu peguei de CID-F, onde a gente precisou questionar, né, o perito do INSS, do porquê que ele entendeu que esse adoecimento era relacionado ao trabalho. O CID-M, ele é um pouquinho mais relevante, ele tem uma quantidade um pouquinho maior de incidência de B91, mas disparado, os dois CIDs principais que impactam o FAP são CID-S, que são ferimentos, cortes, e o CID-T, que são traumatismos. Tá? E se eu tiver que, entre os dois, destacar o CID-S no nosso segmento do varejo de alimentos, principalmente por aquele trabalhador típico ali do açougue, peixaria, frios, manipulação de alimentos, tá? São trabalhadores que passam praticamente o dia inteiro com facas, com máquinas, com equipamentos cortantes. Então, já adianto para vocês que o impacto no FAP está muito relacionado a CID-S, que é o CID de ferimentos, principalmente cortes, tá? Por isso que o treinamento desses trabalhadores, a compra, a aquisição de equipamentos de proteção, ter uma supervisão, uma coordenação de setor
que realmente entenda o impacto da saúde e segurança é muito importante. A gente precisa treinar esses trabalhadores para agir com segurança. A gente precisa evitar que eles se acidentem, tá? Então, sempre é aquilo, quando você identifica lá um benefício por CID-S decorrente de um corte ou um CID-T decorrente de um trauma, é preciso elaborar um plano de ação visando evitar que novas situações ocorram. Lógico, é importante tratar o caso em específico, aquele caso individualmente, sim, mas é o plano de ação que vai ser realmente efetivo no longo prazo. Porque o grande segredo da gestão do FAP é evitar acidentes, é evitar doenças, evitando o afastamento previdenciário, evitando a concessão de B91 e evitando a majoração tributária. E aí, alguns exemplos do que eu costumo fazer no dia a dia nas empresas. Como que a gente consegue identificar esses casos precocemente, tá? Então, na prática, eu vou me acelerar um pouquinho aqui, que já são quase 11h30. Então, na prática, CID-S e CID-T, que são os CIDs relacionados a acidentes, treinamento de líderes e gestores para que ocorra a comunicação imediata de acidentes. Aqui eu trago um exemplo de um formulário de solicitação de abertura de CAT, ou seja, que cada unidade, cada gestor é responsável por realizar o preenchimento desse formulário com a maior quantidade possível de informações, e esse questionário precisa chegar na equipe de saúde e segurança em até 24 horas da ocorrência, tá? Porque é nesse tempo reduzido que a gente vai conseguir tratar precocemente esse colaborador. A equipe de saúde, ela já faz o monitoramento da saúde desse trabalhador, identifica qual a gravidade da lesão, se ele está sendo bem acompanhado, se ele já passou em atendimento médico, se ele precisa de alguma coisa, e a equipe de segurança é responsável pela análise desse acidente e pela elaboração de um plano de ação, visando evitar que novas situações como essa aconteçam. Então, isso é muito importante. Para quem conhece a história aí dos grandes cases de saúde e segurança, a gente teve um grande exemplo da Alcoa, né, que por décadas aí foi a grande referência mundial em saúde e segurança, onde eles tinham essa regra de que qualquer acidente ou incidente em qualquer plano ele tinha que ser reportado à matriz em até 24 horas. A matriz gerava um plano de ação e liberava esse plano de ação para todas as unidades do mundo, para evitar que novos casos acontecessem. Então, isso é efetiva gestão de segurança na prática. Outro ponto na prática, CIDs M e F, doenças osteomusculares e transtornos mentais. No meu caso, tá, pessoal, é o que eu oriento. Todos os casos de afastamentos devido a estes CIDs, com duração a partir de 3 dias, serão analisados pela equipe de saúde, tá? Gestores e administrativos das unidades de vocês, eles devem estar treinados para efetuar o lançamento imediato dos atestados médicos em sistemas de gestão. Aqui eu trago 2 exemplos de sistemas muito bons de gestão da nossa área, o SOC e o SigWeb, tá? Eu utilizo os dois têm uma eficiência muito grande, aonde a equipe de saúde, ela precisa que quem está lá na ponta, recebendo esse atestado do trabalhador, efetue o cadastro desse atestado praticamente em tempo real, porque esses sistemas, eles conseguem ser parametrizados para disparar um alerta para a equipe de saúde. Olha, equipe de saúde, o Joãozinho da unidade X apresentou um atestado de CID-F com o CID tal, vamos dizer, um CID de ansiedade generalizada de 10 dias. É preciso fazer um contato com ele. A gente faz um contato, a equipe de saúde, aí lógico, vocês têm que ter uma equipe de saúde estruturada, tá? Quando eu falo em equipe de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, é muito importante ter essa estruturação. A equipe de saúde, identificando esses casos, ela faz contato com esse trabalhador. Como que ela faz? A gente já tem dentro dos sistemas toda a base cadastral desses trabalhadores com o contato telefônico. Tá? Hoje em dia, boa parte das empresas aí também do nosso segmento tem unidades espalhadas aí por várias cidades, vários estados,
Então, o atendimento remoto, ele é muito eficiente, tá? Ele é muito mais prático nesse tipo de situação. Então, qualquer caso que a gente recebe o alerta lá, seja de um CID-S, de um CID-T, de um CID-M, de um CID-F, a equipe de saúde entra em contato com esse trabalhador E e um laudo 100% das técnico ou informações perito sobre jurídico todos os sobre casos o trabalho. Ou são seja, o registradas laudo em do prontuário perito eletrônico, técnico fala criando que uma grande base de dados não de tinha, todos que os não colaboradores da fornecia. empresa. Opa, o laudo do perito já fala que não fornecia. Gentileza, desliga Eu já o tenho algo a microfone. favor para poder dar entrada Isso. na aposentadoria. Agora, Atenção, vocês estão joga essas informações para que eles coloquem no laudo, Aham. no PPP. Marcos, desliga o aparelho aí, o som, Marcos. Mas é válido? Então, você pode dar entrada É o Marcos. na aposentadoria especial, Uhum. né? Desde que você precise de algumas documentações necessárias. Como você já tem o laudo do perito dando favorável ao reclamante, alegando que Pessoal, por favor, quem tiver fez, que não ligar o recebia, microfone. que não recebia, Então vamos lá, pessoal, dando sequência, aqui na telinha da direita, eu trago um exemplo de um prontuário eletrônico de um colaborador, de um trabalhador que já foi atendido diversas vezes. Então, cada linha ali é um atendimento que a equipe de saúde fez. Então, a gente gera uma grande base de dados em todo o histórico desse trabalhador. Dando sequência. Então, o item 4, por que esse contato é muito importante? Então, o time de saúde, ele pode estabelecer possíveis adequações de atividade, baseadas nas limitações, restrições de cada caso. Qual que é o objetivo dessas adequações? Evitar que esse colaborador ultrapasse 15 dias de afastamento, gerando um afastamento previdenciário. Trazendo um exemplo prático para vocês. Um açougueiro que sofreu um corte na mão, cuja cicatrização total necessita de um período acima de 15 dias. Ele está inapto para exercer a função de açougueiro, mas ele pode fazer outras atividades que não prejudiquem o processo de cicatrização. Então, a equipe de saúde, identificando isso, o médico do trabalho da empresa, ele tem o poder legal de restringir essa atividade e de estipular um afastamento de até 15 dias. A gente pode autorizar esse colaborador a realizar atividades que não necessitem do manuseio de facas, máquinas, equipamentos, que não exijam esforço físico, que não possuam o risco de umidade para não prejudicar o processo de cicatrização. Então, a gente consegue fazer, através da análise caso a caso, uma restrição de atividade, visando evitar que esse colaborador precise ser encaminhado ao INSS. Tá? Então, é essa a situação. A gente quer reduzir o número de encaminhamentos ao INSS. Aqui, um ponto muito relevante também. Como a gente viu, os CIDs relacionados a acidentes tendem a ser os mais relevantes na gestão do FAP. E muitas vezes, pessoal, acidentes não relacionados ao trabalho, como quedas em ambientes domésticos ou fraturas durante atividades esportivas, eles acabam sendo considerados como acidente de trabalho, porque é o tipo de situação que gera um afastamento por CID-S. E muitas vezes, se o perito não tem informação, ele acaba vinculando esse afastamento ao trabalho. E como que a gente pode evitar isso? Que eu sugiro para vocês. Poucas pessoas sabem, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2022 que traz ali no seu artigo 10º, que diz: por ocasião do encaminhamento do trabalhador à perícia previdenciária, deve o médico do trabalho entregar relatório médico ao trabalhador com a descrição das condições em que se deu o acidente ou a doença. E aonde que eu oriento vocês fazerem isso? Na carta DUT. A carta DUT é a declaração do último dia trabalhado. Vocês que mexem aí com afastamentos previdenciários dentro da empresa de vocês, sabem que esse documento, essa carta DUT, é uma obrigação legal da empresa. Então, sempre que a empresa for encaminhada para o INSS, ela tem a obrigação legal de elaborar essa carta informando o motivo desse afastamento.
e a data do último dia efetivo de trabalho deste trabalhador. E o que nós fizemos? Mediante a produção, a gente estipulou alguns textos. A gente já fornece subsídios, a gente já informa o perito do INSS qual é o motivo desse afastamento. E o subsídio para afastamentos decorrentes de acidentes fora do local de trabalho, ele tem uma eficiência. Desde que nós passamos a fazer a inclusão desse texto na Carta DUT, a gente não teve mais nenhuma situação de acidentes domésticos ou acidentes fora do local de trabalho que foram vinculados à empresa, tá? Então, ali, depois, com o tempo, vocês vão ter acesso à apresentação, vocês veem certinho, mas dentro da própria Carta DUT, a gente insere a informação de que aquilo foi um acidente fora do local de trabalho, tá? Aqui, eu também trago algumas sugestões de textos que podem ser inseridos na DUT. Não tem, obviamente, não tem o detalhamento do texto, mas um texto sobre acidente ocorrido fora do local de trabalho, sobre acidente de trajeto, sobre afastamento, faltou um M ali, afastamento sem nexo com o trabalho, sobre doença pré-existente. Mas um alerta, a gente só vai ter tais informações se a gente conseguir identificar e monitorar os casos, tá? A inclusão destes textos visa evitar que benefícios de origem não ocupacional sejam considerados como B91. Outro ponto relevante, controlem todos os benefícios previdenciários. Os principais sistemas de gestão, eles possuem integração com o DataPrev, que é o sistema do INSS, que divulga os benefícios. Então, controlem todos os benefícios e analisem todos os casos. Aqui um exemplo de um sistema de gestão de como que a gente recebe essas informações. Então, basicamente, você seleciona um período e busca pelos benefícios que impactam o FAP, tá? Então, tenham o controle de tudo isso, saibam todos os benefícios que estão sendo vinculados à empresa de vocês. Se vocês analisarem caso a caso e entenderem que algum benefício foi contabilizado de forma equivocada, tá? É possível fazer a contestação de nexo previdenciário. Isso envolve o departamento jurídico das empresas, então você faz uma elaboração de uma contestação, isso é validado pelo jurídico e algum representante legal da empresa protocola isso com argumentos técnicos, né? Porque que tecnicamente eu, empresa, entendo que aquele benefício não deve ser considerado como acidentário. E isso é protocolado lá no INSS e existe um julgamento dessas contestações, tá? Outro ponto relevante, pessoal, para não me estender muito, já está quase finalizando. De acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social, desde o FAP que vigorou em 2018, ele trouxe essa alteração. Serão excetuados desta definição os acidentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT. Ou seja, desde a vigência 2018, os benefícios concedidos decorrentes de acidente de trajeto, apesar de serem considerados acidentes de trabalho e serem computados como B91, eles devem ser excluídos do cálculo do FAP. Então, muita atenção. Analisem o extrato FAP, que será divulgado no dia 30 de setembro. Existem benefícios decorrentes de acidente de trajeto que estão sendo contabilizados indevidamente, tá? A esse ponto, se vocês verificarem lá, analisando o extrato, de que ocorreu essa falha na contabilização, é necessário fazer uma contestação eletrônica. E como que isso é feito? Dentro lá daquela mesma tela de acesso ao FAP, ao invés da gente entrar na consulta do FAP, a gente consegue acessar a contestação eletrônica, que também, pessoal, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É simples de ser feito. A contestação eletrônica, ela tem prazo para ser feita. Então, todo dia 30 de setembro é divulgado o FAP, a gente tem o mês de outubro para fazer a análise e a gente tem de 1 a 30 de novembro para entrar com contestações eletrônicas, quando a gente entende que aquele cálculo não está correto, que algum fator está influenciando no cálculo de forma indevida. E aí, para entrar no último ponto da apresentação, eu trago um exemplo real de como é importante vocês avaliarem.
Esse caso real, ele está no capítulo do livro que eu escrevi mais recentemente, que, pessoal, na prática, tá? A gente teve um benefício contabilizado que era decorrente de acidente de trajeto, tinha CAT emitida, tudo registrado corretamente dentro do e-social, tá? A gente entrou com uma contestação eletrônica e esses prints de tela são o resultado do julgamento da nossa contestação. Então, emitido através do Ministério da Previdência Social, vocês vão ver ali, como eu disse, a gente tem o prazo, né, de 1 a 30 de novembro. Como a gente já tinha toda a análise pronta, no próprio dia 1º de novembro de 2024, às 14h09, a gente transmitiu a contestação eletrônica. Essa contestação está sendo julgada até num curto período. No dia 4 de abril de 2025, nós recebemos o resultado dessa nossa contestação. Aqui na parte inferior, a gente tem os dados do benefício, que obviamente eu ocultei, porque são dados sigilosos. E aqui está a parte de baixo do resultado desse julgamento. Então, ali eu também optei por ocultar, porque é um raciocínio jurídico, né, que é próprio de cada empresa, justificativa do porquê que nós entendemos que esse benefício não deveria ser contabilizado. Então, ali na finalização, a gente colocou que, nesse contexto, afigura-se evidente que os acidentes de trajeto não representam parâmetros idôneos para diferenciar as performances das empresas, razão pelo qual não podem ser computados no cálculo do índice. E, no final, o status, deferido com exclusão do registro. Então, nós fizemos a contestação, foi feita a análise pela Previdência Social e a gente recebeu o retorno de que nós estávamos corretos, de que esse benefício havia sido contabilizado indevidamente. E só para vocês entenderem, já finalizando, qual foi o impacto financeiro da exclusão desse benefício. Pessoal, imagens reais, tá? Um caso real. Na parte de cima, no quadrinho superior, eu tenho um print de tela do e-social, onde ali o meu KNAI preponderante, 47.296/99, uma alíquota padrão de 2, sofrendo a influência de um FAP de 1,2283, gerando um imposto final de 2,45%. Essa imagem foi retirada ao portal do e-social referente ao mês de fevereiro de 25. Nesse caso, esse único benefício B91, decorrente de acidente de trajeto, ele havia gerado esse FAP de 1,2283. E isso me gerou um imposto, de acordo com a minha folha de pagamento, de R$ 6.241 mensais. Feita a contestação, esse benefício sendo excluído, no mês de março, foi feita a correção e na mesma imagem retirada do portal do e-social, só que agora em março, não mais em fevereiro, vocês veem que no mesmo KNAI preponderante, a mesma alíquota RAT de 2%, eu passei até um FAP de meio. Então, eu saí de um imposto de 2,45% para um imposto de 1%. Eu saí de um imposto de mais de R$ 6.000 mensais para um imposto de R$ 2.500 mensais. Qual foi o impacto disso? O meu custo mensal antes da contestação, R$ 6.241. Pós a contestação, R$ 2.531. Uma diferença mensal de R$ 3.710. Multiplicada por 13 folhas de pagamento, a gente chega numa diferença anual de R$ 48.000. Agora imaginem quantos e quantos benefícios podem estar sendo contabilizados de forma equivocada. E aqui uma imagem que eu gosto muito, que transmite muito do que eu penso hoje. A questão do FAP, ela consiste em você ter a visão de que você precisa estar investindo no hoje para não perder amanhã. Então, a gente precisa tratar as causas hoje, tratar as causas agora. Ou seja, beber água hoje a R$ 3 é muito mais barato do que fazer uma cirurgia de rim por R$ 28.000. Então, a gente economiza e a gente cuida dos nossos trabalhadores. Pessoal, o tema é extremamente longo. Durante a apresentação, eu estou pensando em uma série de coisas que não estavam incluídas, mas seria tema para dias e dias aí de bate-papo. Procurei trazer para vocês um pouquinho da minha experiência prática. Aqui estão alguns dos meus contatos para quem quiser me encontrar. Também estou lá no grupo do comitê. Então, podem me mandar mensagem, é um tema que me fascina, eu adoro conversar sobre isso.
não vou trazer, mas depois na apresentação que vai ser disponibilizada, aqui nos últimos slides tem um manual de outorga, então como que vocês conseguem vincular o eCPF de vocês ao eCNPJ das empresas. E agradeço muito a participação e a paciência de todos. Muito obrigado, mestre Carlos. Quem agradece somos nós pela essa aula. Olha, você me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo, tá vendo? O doutor Ricardo, pô, merece, cara, muito parabéns. Parabéns, doutor Ricardo. Você deu uma explanação de detalhes. Eu acho que esse material que vai ser divulgado vai ser importante para todo mundo poder trabalhar nele. Você mostrou coisas que em outras palestras, em outros eventos, o pessoal não cuidou dessa forma que você deu aí. Você começou pelo primário, para todo mundo, qualquer um pode fazer e entender. Bacana. Parabéns. Parabéns mesmo, meu amigo. Parabéns. Gostei. Obrigado. Não é para você, meu assim, 1000%. Não vou fazer muito um comentário, porque devido ao nosso tempo, nem vou entrar nas perguntas, que depois a gente vai responder, é que nós vamos ter uma novidade agora para o mês de outubro, onde eu quero que o Marcelo venha falar aqui rapidamente, aqui, mostrar sua apresentação, do que nós vamos ter em outubro aí para os nossos colaboradores, os nossos participantes, o nosso grupo, para o nosso comitê e para o nosso pessoal do varejo. Tem coisas boas aí, importantes para que a gente possa conhecer. Olha, doutor Ricardo, valeu mesmo, parabéns. Está vendo como você supera, meu amigo? Eu que Superou as digo, expectativas. Caires. Parabéns para o meu doutor Ricardo. Você entende, né? Olha, fala assim, ó. Parabéns, Ricardo. Esse cara, parabéns, me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo, viu? Gostei da forma que você falou, do que você apresentou, detalhe. Não tem o que questionar. O cara que veio, escutou você aqui, cara, não tem pergunta. Para. Não é isso, Paulo? Você que é um especialista na área. Qual é o seu comentário aí? Não é 10? Sensacional, muito didático, muito claro. É bacana que a gente conhece o doutor, né, por trás dos bastidores, Sim, né? e o doutor. As conversas com ele são sempre assim, né? Ele trouxe para a gente esse jeito, claro, generoso, né, e leve de trazer informação. Tá vendo? Você estava tão preocupado e você superou todas as expectativas. Tá? Parabéns mesmo, não é? Beleza, agora vamos com o Marcelo, que é o nosso parceiro aqui, e nós vamos ter algo aí importante para que possa falar. Tem gente que tirou um chapéu para você da parte tá vendo? Eu tiro o chapéu também, porque a sua didática hoje foi 10. Bom, vamos tomar muito tempo. Marcelo, seja breve aí, que o tempo já está finalizando. Tem a novidade para nós aí, que nós vamos ter no mês de outubro. Você é o parceiro nosso do Cinco Vaga. E diga para nós a importância desse material aí. Depois dessa aula, meu amigo, você não vai conseguir superar. Eu estou até constrangido de entrar depois dessa. Dele. Doutor Ricardo é um mestre da oratória aqui. Não, ele Graças para a gente chegar depois dele. e dá didática, hein? Didática. Mas É o manual. Esse livro tem que vender esse material aí. Vai lá. Mas parabéns. Presidente aí, doutor. Vai lá, Marcelo. Até eu que estou nessa área, sou um leigo no assunto, né? Pude compreender. Então, você vê que quando uma pessoa não só conhece, mas sabe transmitir o conhecimento. Então, parabéns mesmo, doutor. Você é leigo nessa área, mas você é empresário. A sua empresa também vai ser impactada pelo FAP. Então, você já sabe o como e o que deve fazer a partir do dia 30 aí. Exato. Isso é todo mundo, hein? Não importa se é o que é da área de segurança de trabalho, é aquela que cuida disso com carinho, mas o empresário que é afetado. E ele tem que saber aonde a coisa impacta para poder valorizar. Aí está o custo-benefício, né? Entendeu? Aí está onde nós agregamos valor ao nosso negócio. Parabéns. Tá. Fala, meu amigo, palavra é sua lá. Eu tenho até umas 2 horas da tarde para falar. Pode. Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Caires, Vivi, o Ale, o pessoal todo da Cinco Vaga, para falar a respeito de um projeto tão importante que temos, né, que salva centenas de pessoas todos os anos. Então, meu nome é Marcel Cremonese, sou sócio-diretor do NEA, Núcleo de Especialidades Aplicadas. Nós temos distribuição de produtos e serviços médico-hospitalares, né, temos produtos que representamos dentro de hospitais,
mas temos projetos de saúde para vários nichos de mercado, ambientes fora de hospital, e o projeto Cardioproteção é um desses projetos. E a gente sempre fala que nada nessa vida é por acaso, né? Porque o projeto Cardioproteção surgiu a partir de uma conversa com alguns cardiologistas, do próprio ENCOR, HCOR, e eu lembro que eles comentaram na época, foi quando teve uma parada cardíaca no estádio do Morumbi, o Serginho, jogador de futebol, então ele caiu no estádio, né, contra o São Caetano. Eu estava lá. Estava lá, doutora? Olha, e foi assim, saiu na mídia, foi todo aquele... foi interessante porque aconteceu e nós vimos o que o despreparo ali na hora para fazer aquele atendimento, né? E, enfim, as pessoas... E aí a pessoa, como que atleta está tendo parada cardíaca? Se atleta que tem acompanhamento está tendo parada cardíaca, imagina as pessoas que não fazem atividade física, que são desregradas, enfim. Levantou-se vários temas a partir disso. Mas conversando com os cardiologistas, eles falaram, Marcelo, isso é uma coisa normal, tá? Isso aconteceu, está sendo na mídia porque estava sendo transmitido e não tinha como ocultar o fator. Mas hoje mais de 1.000 pessoas têm parada cardíaca por dia no Brasil. É a maior taxa de mortalidade no Brasil e no mundo, né? Em todos os países, quando se fala sobre doenças cardiorrespiratórias, é uma preocupação muito grande. E eles comentando, pô, existem tantas campanhas, você fala sobre prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, fala sobre suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, e sobre paradas cardíacas e prevenção cardíaca, pouco se fala. E, na época, conversando com eles, eu falei, por que a gente não faz um projeto para falar um pouco sobre os cuidados do coração, e não só a parte preventiva, mas também, caso tenha uma parada cardíaca no local, o que deve ser feito de uma maneira efetiva, eficaz, né? Foi então que surgiu o projeto Cardioproteção, né? Nós fizemos com esse intuito, com o apoio de sociedades cardíacas, né? Para realmente proteger e prevenir os acidentes dentro dos estabelecimentos, e tornar esses locais totalmente prontos, porque não dá para depender do suporte avançado, né? Infelizmente, dependendo do tipo de acidente, até você entrar em contato com o SAMU chegar na loja, no caso de parada cardíaca, é crucial, né? O atendimento precisa ser precoce. Então, nós criamos esse projeto, vou conversar bem rapidinho a respeito, tá? E sobre uma novidade que nós estamos trazendo aí em parceria com a Sincovaga no mês de outubro. Seu cliente, em primeiro lugar, eu acho que para todos os tipos de negócios, né, o cliente é o que move realmente todos os negócios, e a gente precisa se preocupar com o que pode acontecer com o acidente com aquele cliente dentro da loja, né? O doutor Ricardo bem explanou sobre alguns tipos de acidentes que acontecem dentro do estabelecimento, então nós precisamos estar sempre prontos para melhor atendê-los. Eu vou explicar, aqui. Bom, isso aí são alguns dados, né, que nós pegamos junto com a Sociedade de Cardiologia, são mais de 1.100 pessoas por dia, tem paradas cardíacas. Eles dizem que quando uma pessoa entra em parada, a cada minuto que passa, a pessoa perde 10% de sobrevida. 10% de possibilidade de você reverter aquele quadro, né? Então, praticamente em 10 minutos, né, dentro dessas estatísticas, a pessoa está morta. É muito difícil você reanimar uma pessoa sem fazer nada dentro desse período. Normalmente... Aqui dentro, alguém está com o olho ligado aqui dentro. E quando a gente fala sobre o atendimento emergencial que eu disse do SAMU, essa é uma estimativa que me passaram, só que na realidade é muito mais, né? 20 a 25 minutos. A gente sabe que em muitos casos, por conta de trânsito, dependendo do horário de pico dentro de São Paulo ou em outras cidades do estado, pode chegar a 40 minutos, 1 hora, enfim. Então, essas estatísticas realmente são muito preocupantes, então nós criamos um sistema para tornar aquele local habilitado. Então, no próximo slide,
eu vou colocar sendo bem objetivo, o que o projeto para proteção ele oferece nos estabelecimentos, tá? Para você reanimar uma vítima em parada cardíaca, o que precisa ser feito? Precisa ter um desfibrilador externo automático, tá? E pessoas treinadas para saber identificar a parada cardíaca, né? E fazer todo atendimento com eficiência. Então, esse projeto de supermercado cardioprotegido é um ecossistema que nós oferecemos de produtos e serviços para habilitar. Bom, então nós temos 3 cenários dentro dos supermercados. Tem locais que não têm o desfibrilador externo automático, tem locais que têm, mas não tem uma manutenção adequada. Os eletrodos e baterias, eles precisam ser trocados, eles têm prazo de validade. Precisa ser feita uma calibração no desfibrilador, né? Então, muitas vezes, as pessoas nem conhecem a respeito desse serviço de calibração, para ver se realmente o desfibrilador está funcional. Às vezes, o desfibrilador fica lá em loja, nunca usaram em 5, 6 anos. Qual que é a garantia, qual que é a certeza que eu tenho que quando eu precisar utilizar, ele vai estar funcionando? É a calibração. Nós calibramos todos os desfibriladores todos os anos e damos um certificado de funcionalidade. Além disso, a certificação, pessoal, é muito importante do treinamento, a capacitação para as pessoas identificarem e saberem como atuar. Eu lembro quando nós fechamos a parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que é nosso cliente há muitos anos, o Açaí também é nosso cliente há muitos anos, eles ficaram muito preocupados. Marcelo, como que funciona essa parte de treinamento? Porque a gente tem uma rotatividade muito grande dentro das lojas, né? O turnover de funcionário. Então, por exemplo, você treinou um pessoal na frente de caixa. E daqui 6 meses, muitas vezes, aquelas pessoas não estão mais na loja. Então, é um risco para a gente ter um desfibrilador portátil e pessoas que não saibam, né, utilizá-lo quando necessário. Mas no nosso programa, a gente está sempre atualizando esse treinamento, tá? Reciclando, não só para as pessoas que fizeram, mas para a entrada de novos funcionários, sempre deixando a loja operacional e pronta para atuar nessa situação. Bom, deixa eu correr aqui, senão daqui a pouco o Carlos começa a me cutucar aqui embaixo da mesa. Certeza. Então, o conceito de supermercado cardioprotegido é maravilhoso porque valoriza aquele supermercado, porque realmente é um sistema efetivo que entrega, né, todos os itens necessários para a reanimação cardíaca, o desfibrilador, a manutenção, a capacitação e o selo de supermercado cardioprotegido. Reduz o risco jurídico, né? A gente sabe que hoje, eu já escutei vários casos, às vezes a pessoa toma um tombo dentro de uma loja e já quer processar, porque a gente que mexe bem sobre acidentes é sempre motivo de processar a loja. Enfim, a gente tem toda essa redução de risco, né, por causa desse sistema. Proteção da vida é uma resposta rápida, efetiva e é um projeto de responsabilidade social. Gera um marketing, uma visibilidade muito interessante para o estabelecimento, até para as pessoas que frequentam aquele local, né? Tem muito idoso, muita gente de idade que às vezes está frequentando, então ele saber que aquele local tem um projeto preocupado realmente, de fato, com ela nesse sentido, gera uma valorização e uma visibilidade diferenciada. E, pessoal, é muito interessante. Quando a gente começa a abordar alguns locais, muitas vezes as pessoas perguntam: pô, Marcelo, como que funciona? É simples, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa ser um médico, um enfermeiro, alguém da área da saúde. A gente está querendo fazer uma apresentação, tá, para os associados da Sobrac, da Cinco Vaga, mostrando a simplicidade do processo e tirando as dúvidas de todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais. Então, nós vamos oferecer no dia 16 de outubro, 9 horas da manhã até as 11h30, para os associados da Cinco Vaga. Vocês terão esse curso gratuito, sem custo, tá? Para vocês verem como que é o treinamento que nós oferecemos para as lojas. Então, teve um acidente, tem um caso de parada cardíaca, como que eu reanimo aquele cliente de uma forma clara e eficaz, tá? Então, nós estaremos aqui na sede, demonstrando para vocês, mostrando a respeito disso e certificando, né, todas as pessoas que estiverem presentes, tá? Vai ser no auditório? Vai ser no auditório. Temos 60 vagas.
temos 60 vagas, pessoal, e eu vou mostrar no próximo slide. Opa, calma aí. Será que eu fiz alguma... Não era o último slide? Era o Eu último. acho que tem só mais um. Não, é o último. E ele já. Aqui, ali, ó, QR Code. Bom, o que é importante disso é que você está trazendo uma novidade, você vai ter um curso dia 16 de outubro, onde nosso sindicato vai divulgar através das mídias para que as pessoas se inscrevam. O importante é que só temos 60 vagas lá no auditório para que possamos fazer esse treinamento com a certificação. Isso que é importante. A pessoa vai receber o certificado. Beleza, termine aí, meu jovem. Tem um QR Code, tá? Caso vocês queiram já escanear para fazer o cadastro, tá bom? Nós iremos depois mandar uma comunicação para vocês também entrarem, preencherem lá o formulário com o nome da empresa, tudo para fazerem essa inscrição e nós estaremos explanando com mais detalhes para vocês. Lembrando que, pessoal, um dos motes, um dos slogans do nosso projeto é Vidas Salvam Vidas. A responsabilidade para você ajudar a salvar a vida de outra pessoa não pode ser restrita somente para médico e enfermeiro. A probabilidade de uma parada cardíaca acontecer fora do hospital e quem está ao lado não ser da área da saúde é muito grande. Então, esse conhecimento é para todas as pessoas. Você pode estar fazendo a diferença na vida de outra pessoa. A gente fala que o projeto de proteção é um projeto de amor ao próximo, porque muitas vezes você está fazendo bem para outra pessoa, muitas vezes você nem conhece aquela pessoa sem exigir nada em troca. Então, é algo que a gente tem feito explanado esse conhecimento para várias pessoas e esse ano já salvamos centenas de pessoas nos nossos clientes. Então, a gente vê que é realmente um projeto muito efetivo e a gente conta com a participação de todos vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, vai ter um coffee break muito legal para a turma, estaremos explicando e passando um momento uma manhã muito prazerosa aí com todos e temos certeza que vocês vão sair com um conhecimento muito maior do que quando foram. Então, aguardamos vocês, dia 16 de outubro, né, Caires? Coffee break por conta do Caires, pessoal, estou brincando. Estaremos todos presentes aguardando, tá bom? Muito obrigado pelo tempo, contamos com a presença de vocês. Obrigado, senhores. Obrigado à mesa aqui participante. Obrigado àqueles que estavam aqui presentes aqui online. Hoje foi espetacular. Doutor Ricardo deixou a coisa assim num patamar interessante. E depois aí a premiação de um treinamento graciosamente, que essa é a parte mais importante aos associados, para participar do curso de treinamento Aldeia. Que mais, meu amigo? Só mais uma coisa, perdão. Olha só, para as pessoas presentes, estaremos oferecendo condições especiais, tá? Caso queiram adquirir a cardioproteção para o seu estabelecimento, e teremos um brinde surpresa, viu, Caires? Tá bom. Tá bom que acredite, acreditando que voltamos pé. Que seja um brinde valioso. Senhores, que Deus abençoe, obrigado, e até a próxima, que será na última quinta-feira do mês de outubro, ok? Abraço e obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Alves, agradeço a sua presença aqui conosco e agradeço a todos que estão aqui conosco, ok? Obrigado. Oi, Juliana Mello. Obrigada a todos. Sempre.